Existe um momento terrível na vida de quem ama, quando você percebe que está prestes a repetir exatamente o mesmo erro pela 10ª vez. Suas mãos tremem ao discar o número que prometeu nunca mais ligar. Seu coração acelera diante da mesma pessoa que jurou evitar. E uma voz desesperada grita dentro de você: por que não consigo parar? Jung descobriu algo revolucionário sobre esse momento de desespero. Ele percebeu que existe uma diferença abissal entre querer quebrar um padrão e conseguir quebrá-lo, entre a consciência mental e a transformação real da alma. O conhecimento não transforma, escreveu Jung em Psicologia e Alquimia. Apenas a experiência vivida do inconsciente pode gerar mudança verdadeira. Durante 6 episódios, exploramos os mecanismos invisíveis que mantêm você preso nos mesmos ciclos amorosos. Hoje, chegamos ao momento mais crucial: como romper definitivamente essas correntes psíquicas que aprisionam sua capacidade de amar. Mas aqui reside o paradoxo junguiano mais perturbador. Você não quebra um padrão lutando contra ele. Você o quebra compreendendo-o tão profundamente que ele perde o poder de controlá-lo. A libertação não vem da força de vontade, mas da consciência expandida que ilumina os cantos mais escuros da sua psique. Se você já tentou mudar 1000 vezes e sempre voltou ao mesmo lugar, se já prometeu para si mesmo que desta vez seria diferente e não foi, então você precisa conhecer o método que Jung desenvolveu para quebrar os ciclos mais arraigados da alma humana. Um método que funciona não contra sua natureza inconsciente, mas através dela. E se este conteúdo está tocando algo profundo em você, deixe seu like agora e se inscreva no canal para não perder nenhum insight que pode transformar completamente seus relacionamentos. A repetição compulsiva em relacionamentos não é uma falha de caráter. É um mecanismo de proteção que se tornou prisão. Jung identificou que nossa psique repete padrões destrutivos, porque, paradoxalmente, eles nos oferecem uma sensação de segurança através da previsibilidade. Mesmo que essa previsibilidade seja dolorosa, Marina descobriu isso da forma mais brutal possível. Aos 34 anos, ela estava terminando seu 5º relacionamento, seguindo exatamente o mesmo roteiro. Conhecia homens emocionalmente indisponíveis, investia toda sua energia tentando curá-los e, inevitavelmente, era abandonada quando eles se sentiam sufocados. Eu sei que vou me machucar, ela me disse numa sessão, mas é como se uma força maior que eu me empurrasse para essas pessoas. Essa força maior é o que Jung chamou de complexo autônomo, um conjunto de emoções, memórias e padrões, de comportamento que opera independentemente da nossa vontade consciente. Marina não escolhia conscientemente homens indisponíveis. Seu complexo materno não integrado a atraía para situações onde ela podia repetir o papel de cuidadora não correspondida que aprendeu na infância. O engenheiro Carlos vivia o lado oposto da mesma moeda. Ele sabotava todos os relacionamentos no momento exato em que as mulheres começavam a se aproximar emocionalmente. Eu quero intimidade, ele dizia, mas quando ela chega eu sinto pânico e fujo. Seu padrão de abandono era ativado automaticamente, sempre que alguém tocava sua vulnerabilidade mais profunda. Jung percebeu que esses padrões se mantêm ativos porque atendem a necessidades psíquicas inconscientes. Marina repetia a tentativa de curar o pai emocionalmente ausente através dos parceiros. Carlos protegia sua criança interior ferida, mantendo distância segura de qualquer ameaça de intimidade real. Os padrões destrutivos eram, na verdade, estratégias de sobrevivência psíquica que perderam sua utilidade, mas continuaram operando. O que torna esses ciclos tão poderosos é que eles envolvem não apenas nossa mente consciente, mas todo o nosso sistema nervoso, nossa química corporal, nossos reflexos emocionais mais primitivos. Por isso, a força de vontade sozinha nunca é suficiente. Você pode decidir racionalmente que não vai repetir o padrão. Mas quando a situação se apresenta, seu corpo, suas emoções e seus instintos já estão reagindo de acordo com a programação antiga. A neurociência moderna confirma o que Jung intuiu. Nossos padrões relacionais estão gravados em camadas profundas do cérebro
especialmente no sistema límbico, que processa emoções e memórias. Quebrar esses padrões exige trabalhar não apenas com o córtex pré-frontal racional, mas com todo o sistema nervoso. Além disso, existe um elemento que Jung considerava fundamental. Os padrões repetitivos carregam uma mensagem da alma. Eles são sintomas de partes não integradas da nossa personalidade que exigem atenção e cura. Marina precisava integrar seu arquétipo materno de forma saudável. Carlos precisava curar sua ferida de abandono infantil. Os padrões destrutivos eram, paradoxalmente, tentativas da psique de nos forçar a enfrentar aquilo que mais evitávamos. Esta é a chave revolucionária do método junguiano. Você não quebra um padrão eliminando-o, mas compreendendo a sabedoria oculta que ele carrega. Cada repetição é um convite da alma para uma integração mais profunda. Cada ciclo que você não consegue quebrar está tentando te ensinar algo essencial sobre você mesmo que ainda não aprendeu. Jung identificou 3 arquétipos fundamentais que operam nos padrões repetitivos destrutivos: o órfão, o perseguidor e o salvador. Estes não são apenas conceitos teóricos, são forças psíquicas vivas que assumem o controle da sua personalidade em momentos específicos, criando dinâmicas relacionais previsíveis e dolorosas. O órfão é o arquétipo da ferida original não curada. Ele carrega a dor do abandono, da rejeição, da não validação emocional recebida na infância. Quando o órfão assume o controle, você se torna a pessoa que sempre precisa ser salva, que busca desesperadamente por alguém que preencha o vazio deixado pelos cuidadores originais. Sarah, uma executiva bem-sucedida de 28 anos, se transformava completamente quando se apaixonava. Sua independência desaparecia, ela se tornava carente, ciumenta, sempre pedindo reasseguramento. É como se uma criança desesperada tomasse conta de mim, ela descreveu. O órfão não busca relacionamentos maduros, ele busca pais substitutos, por isso atrai pessoas com um complexo de salvador, ou pior ainda, perseguidores que se aproveitam da sua vulnerabilidade. O padrão se repete porque o órfão nunca consegue ser verdadeiramente preenchido por outra pessoa, apenas pela integração consciente da sua própria ferida. O salvador é o arquétipo que se manifesta quando você se torna viciado em consertar outras pessoas. Jung percebeu que o salvador não ama verdadeiramente. Ele ama a sensação de poder e controle que vem de ser indispensável para alguém. Roberto, um terapeuta de 41 anos, só se interessava por mulheres com problemas sérios, vícios, traumas, doenças mentais. Eu me sinto especial quando posso ajudar, ele admitiu, mas quando elas melhoram eu perco o interesse. O Salvador cria relacionamentos codependentes onde ambas as partes ficam presas, uma na posição de vítima eterna, outra na posição de redentor indispensável. O padrão se mantém porque o Salvador secretamente sabota a cura real do parceiro. Afinal, se a pessoa se curar completamente, ele perderá sua razão de existir na relação. O perseguidor é talvez o mais perigoso dos 3. Ele emerge quando sua sombra não integrada assume o controle, transformando você na pessoa que machuca, manipula, controla ou abandona. Marcos parecia um homem gentil até começar a namorar. Então, gradualmente, se tornava crítico, controlador, emocionalmente abusivo. Eu não quero machucar, ele disse, mas é como se outra pessoa tomasse conta de mim quando me sinto ameaçado. O perseguidor geralmente surge quando feridas profundas de humilhação ou powerlessness são ativadas. Para não se sentir vulnerável novamente, ele inverte os papéis e se torna aquele que tem poder sobre o outro. É um mecanismo de defesa primitivo que transforma vítimas em agressores. Estes 3 arquétipos criam um triângulo dramático que se perpetua infinitamente. O órfão busca um salvador. O salvador busca um órfão para salvar. E quando a dinâmica se torna insustentável, alguém se torna o perseguidor. Então os papéis se alternam. O salvador se torna perseguidor quando se sente usado. O órfão se torna perseguidor quando se sente traído. O perseguidor se torna órfão quando enfrenta as consequências dos seus atos.
Lúcia viveu todos os 3 papéis no mesmo relacionamento de 5 anos. Começou como órfã, atraindo um homem com complexo de salvador. Quando se cansou de ser tratada como incapaz, se tornou perseguidora, criticando e controlando. Quando ele ameaçou partir, voltou a ser órfã. Um ciclo infinito de sofrimento. Mútuo Jung descobriu que estes arquétipos só perdem seu poder destrutivo quando são conscientemente reconhecidos e integrados. Você precisa admitir: existe um órfão em mim que nunca foi curado. Existe um salvador em mim que usa a ajuda para se sentir superior. Existe um perseguidor em mim capaz de machucar quando me sinto ameaçado. A integração arquetípica não significa eliminar essas partes de você. Significa conscientizá-las de tal forma que você tenha escolha sobre quando e como elas se manifestam. O órfão integrado se torna sua capacidade de vulnerabilidade autêntica. O salvador integrado se torna sua genuína compaixão. O perseguidor integrado se torna sua força para estabelecer limites saudáveis. A descoberta mais revolucionária de Jung sobre padrões repetitivos foi esta: você não quebra um ciclo se opondo a ele, mas se tornando consciente do propósito teleológico que ele serve na sua individuação. O sintoma, escreveu Jung em O Eu e o Inconsciente, não é apenas algo a ser eliminado, mas um símbolo que aponta para aquilo que a alma precisa integrar para se tornar inteira. Esta é a diferença fundamental entre a abordagem junguiana e todas as outras. Enquanto a maioria dos métodos tenta eliminar padrões destrutivos através da força de vontade ou condicionamento comportamental, Jung percebeu que os padrões existem porque servem a uma função psíquica profunda que ainda não foi satisfeita conscientemente. Tomemos o caso de Helena, que repetia compulsivamente relacionamentos com homens casados. Por 15 anos, ela tentou parar de ser a outra. Fez terapia comportamental, tentou força de vontade, até mesmo evitou conhecer homens por meses. Nada funcionava, sempre acabava, atraída por situações triangulares onde tinha que competir por atenção masculina. Jung teria perguntado: qual função psíquica este padrão está servindo? Helena descobriu, através de análise profunda, que o padrão de ser a outra era sua forma inconsciente de evitar intimidade real. Enquanto o homem fosse casado, ela nunca teria que enfrentar o terror de ser verdadeiramente vista e potencialmente rejeitada numa relação completa. O padrão destrutivo protegia sua vulnerabilidade mais profunda. Mais importante ainda, descobriu que competir por homens casados era sua forma de tentar resolver um complexo não integrado com sua mãe. Na infância, Helena competia constantemente pela atenção do pai com uma mãe narcisista. O padrão adulto era uma tentativa inconsciente de finalmente ganhar essa competição primitiva. Cada homem casado representava simbolicamente o pai. Cada esposa representava a mãe rival. Jung chamou isso de função prospectiva do sintoma. O padrão repetitivo não aponta apenas para traumas do passado, mas para desenvolvimentos futuros necessários na personalidade. Helena precisava integrar seu arquétipo feminino competitivo de forma saudável e curar a ferida com o feminino através da mãe interior. O método junguiano para quebrar padrões repetitivos funciona em 3 níveis simultâneos: pessoal, sombra e arquetípico. No nível pessoal, você identifica os gatilhos específicos, as emoções envolvidas, os benefícios secundários que o padrão oferece. Helena mapeou exatamente quando e como se sentia atraída por homens indisponíveis, que sensações corporais experimentava, que fantasias mentais criava. No nível da sombra, você reconhece as partes rejeitadas de si mesmo que o padrão expressa. Helena tinha que admitir sua sombra competitiva, manipulativa, sedutora, aspectos que julgava como ruins, mas que eram partes legítimas da sua psique feminina que precisavam de integração consciente. No nível arquetípico, você compreende quais forças coletivas estão operando através de você. Helena estava sendo possuída pelo arquétipo da outra mulher, uma figura mitológica presente em todas as culturas que representa o feminino que desafia estruturas estabelecidas. Sua tarefa não era eliminar essa energia, mas canalizá-la de
forma criativa e não destrutiva. Jung descobriu que padrões repetitivos sempre envolvem o que ele chamou de enantiodromia, a tendência da psique de se converter no seu oposto quando levada ao extremo. Helena, evitando intimidade real através de relacionamentos triangulares, eventualmente seria forçada pela própria repetição a enfrentar exatamente aquilo que mais temia: vulnerabilidade autêntica. O processo de quebra do padrão não acontece através da supressão, mas através da amplificação consciente. Jung orientava seus pacientes a vivenciar completamente o padrão, mas com total consciência. Viva sua compulsão, ele dizia, mas viva-a conscientemente, observando cada movimento da sua psique. Quando Helena finalmente se permitiu sentir completamente sua atração por homens casados, sem julgamento, mas com observação científica de si mesma, o padrão começou a perder poder. Ela percebeu que não era realmente atraída pelos homens, mas pela dinâmica triangular. Não era amor que buscava, mas a adrenalina da competição e o controle de não se entregar completamente. A revelação transformadora veio quando Jung escreveu: aquilo que resistimos persiste, aquilo que aceitamos se transforma. Helena não. Precisava lutar contra sua natureza competitiva. Precisava encontrar formas maduras e éticas de expressá-la. Canalizou essa energia para sua carreira, esportes, projetos criativos, onde podia competir sem destruir relacionamentos. O padrão se quebrou não quando Helena parou de gostar de homens casados, mas quando ela integrou consciente e eticamente a energia psíquica que o padrão expressava. Ela ainda sentia ocasionalmente a atração, mas agora tinha escolha consciente sobre como responder. A compulsão havia se tornado liberdade. Jung desenvolveu um método específico para transformar padrões repetitivos destrutivos em degraus para a individuação. Este processo, que ele chamou de alquimia psicológica, transforma o chumbo dos nossos ciclos mais sombrios no ouro da consciência expandida. O primeiro passo é a observação sem julgamento. Quando sentir o padrão se ativando, aquela familiar sensação de ser puxado para o comportamento destrutivo, não lute contra ele, nem se entregue cegamente. Observe, como um cientista observa um fenômeno natural. Que sensações surgem no seu corpo? Que emoções emergem? Que pensamentos automáticos aparecem? Jung dizia: a consciência não muda imediatamente o padrão, mas retira dele o poder da inconsciência. Pratique este exercício junguiano. Quando o padrão se ativar, pare e diga internamente: algo em mim quer repetir este ciclo. Vou observar esta força sem ser possuído por ela. Respire profundamente e sinta seu corpo. Onde você sente tensão? Como está sua respiração? Que imagens mentais surgem? Esta observação consciente começa a quebrar a identificação automática com o padrão. O segundo passo é a amplificação simbólica. Jung descobriu que padrões repetitivos carregam simbolismo arquetípico que precisa ser compreendido. Se você sempre atrai relacionamentos onde é traído, pergunte-se: que figura mitológica ou literária vive essa experiência? Talvez você esteja vivendo o mito de Psique, que precisa passar por traições para desenvolver discriminação e sabedoria interior. Crie um ritual simbólico para honrar esta energia. Desenhe, escreva, dance ou de alguma forma expresse fisicamente o padrão. Uma paciente que repetia abandonos criou uma dança onde representava ser deixada para trás, permitindo que seu corpo expressasse completamente esta dor. Paradoxalmente, quando ela parou de resistir à experiência e a viveu plenamente através da arte, o padrão perdeu sua compulsividade. O terceiro passo é a integração ativa dos opostos. Jung percebeu que quebramos padrões destrutivos, não os eliminando, mas encontrando formas construtivas de expressar a mesma energia psíquica. Se você é viciado em drama emocional, encontre formas saudáveis de ter intensidade. Arte, teatro, esportes radicais. Se você é atraído por pessoas emocionalmente indisponíveis, canalize essa energia
para projetos que exijam dedicação a longo prazo sem garantia de retorno imediato. A transformação final acontece quando você percebe que o padrão repetitivo era, na verdade, uma forma primitiva da sua alma tentar alcançar algo sagrado, intimidade real, poder autêntico, amor incondicional. O padrão destrutivo era uma versão distorcida de um impulso legítimo de crescimento. Jung escreveu: "O privilégio de uma vida inteira é tornar-se quem você verdadeiramente é." Seus padrões repetitivos não são falhas a serem eliminadas, mas pistas para descobrir aspectos não integrados da sua essência mais profunda. Cada repetição é um convite para uma maior totalidade. Quando você para de ver seus ciclos destrutivos como inimigos e começa a vê-los como mestres disfarçados, a transformação se torna inevitável. Não porque você eliminou sua natureza complexa, mas porque aprendeu a dançar conscientemente com todas as suas contradições. Se este episódio revelou algo importante sobre seus próprios padrões, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as revelações que podem transformar completamente sua forma de amar. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa quebrar ciclos destrutivos. Às vezes, a chave para a nossa liberdade está em ajudar outros a encontrar a deles. No próximo episódio da nova temporada, vamos explorar como Jung previu o impacto dos vícios digitais nos relacionamentos modernos, uma análise que vai chocar você pela sua precisão profética. Aqui suas feridas encontram nome, e seu nome encontra cura.